Eu estava assistindo um vídeo sobre costumes assim do Brasil que são estranhos para os gringos, tipo, desde coisas que na cultura deles é estranho ou incomum ou até ofensivo, né? Possibilidades desse tipo. E uma coisa que foi citada por muitos deles é a questão uma questão que me pega muito também, eu acho muito ruim. Eu acho que, assim, realmente, tipo, a gente às vezes não percebe porque está incrustado no nosso cotidiano, no nosso costume, mas a gente, com eles falando, isso vem à tona e deixa evidente que é a questão de, numa conversa, as pessoas não respeitarem o momento da fala da outra, né? Dessa interrupção constante que há. Inclusive um deles, um francês, falou que é como se fosse um esporte olímpico, porque você conseguir manter o seu pensamento, a sua fala numa conversa, num diálogo, é muito difícil no Brasil. E o problema é que isso a gente identifica não só na tradicional conversa de bar, de boteco, mas inclusive nos meios nos meios profissionais, nos meios educacionais, por exemplo, na faculdade, você nota isso, tipo, é muito difícil você conseguir completar uma linha de raciocínio, porque às vezes também não é tão fácil, e qualquer palavra que você usa pode ser motivo para outra pessoa te interromper e começar a sobrepor sobre o que você está falando. Às vezes nem é aquilo porque você não completou a linha de raciocínio, mas as pessoas realmente no Brasil elas não têm muita paciência para escutar o outro, para saber o que o outro está falando. E isso talvez vá para uma discussão muito mais profunda sobre o nosso cerne, sobre o nosso... talvez responda muito sobre quem nós somos. E, assim, é uma situação que, é óbvio que eu já me peguei fazendo. Hoje em dia eu tento reparar nisso, eu tento me policiar, porque realmente eu acho desrespeitoso, mas também porque eu comecei a notar e inclusive a me manifestar em conversas com amigos, porque realmente se eu estou numa conversa e eu faço uma pergunta para uma pessoa, é porque realmente me interessa saber daquela pessoa. Se eu estou numa conversa, é porque eu tenho interesse em descobrir, em aprender alguma coisa com uma pessoa que eu estou conversando. E às vezes numa conversa com 3, 4 pessoas, isso às vezes as pessoas não chegam a dar a resposta que eu espero, porque alguém já está interrompendo e quer dar a experiência dela, quer falar da experiência dela, quer mostrar um exemplo que aconteceu com ela, e na verdade o foco principal da minha questão acaba sendo encoberto, e eu comecei realmente a tomar atitudes no sentido de que eu quero saber a resposta da minha pergunta. Não é um desrespeito só àquele que está falando, mas a mim como interessado. Inclusive eu tenho amigos assim, em 2 é muito difícil. Eu tenho um amigo que, se hoje, agora, aconteceu alguma coisa comigo, eu vou falar para ele, eu não termino a frase. Eu não termino o meu discurso, a minha história, porque ele vai lembrar de alguma coisa que aconteceu com ele ou alguma coisa que ele acha a respeito. E tem muito disso. As pessoas, elas sempre acham que a experiência delas é mais interessante, que o achismo delas é mais valioso do que a realidade do outro. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que realmente tomar
como aprendizado e tem que começar a tomar uma atitude com relação a isso, porque não são aspectos culturais errados e feios que devem ser mantidos, entendeu? Eu acho que demonstra a falta de educação. Falta de educação é falta de respeito, né, com o outro. E talvez isso denote alguma coisa muito mais íntima do que nós somos, que é o fato da gente talvez se sentir, ter um espírito de inferioridade, que faz com que a gente se manifeste tentando se expressar por palavras como uma autoafirmação do que nós somos, como uma autoafirmação do que nós não somos, como uma falta de autoestima com o que nós somos, com inseguranças pessoais e particulares do que nós somos, não só como indivíduos, mas como povo, porque se isso está realmente nas entrelinhas do nosso cotidiano, essa necessidade de sobressair num discurso que às vezes nem é necessariamente o nosso, demonstra que a gente sofreu historicamente com essa falta de oportunidade, talvez, mas que dentro de uma psicologia inconsciente a gente tenta. Então, nesses meandros do cotidiano e das relações interpessoais, sem ter consciência, compensar. E talvez a gente deva começar a exercitar uma atitude diferente, inclusive para você ver como se estende isso agora com essa folia de podcast, né, que virou uma coisa popular, um boom, né, midiático. Tem essa folia que as pessoas estão falando que não é entrevista, é uma conversa. Uma conversa é uma entrevista. Mesmo que for no boteco, se eu estou conversando, onde você mora? O que você faz? Eu estou entrevistando a pessoa. É uma conversa. Uma conversa serve para você descobrir coisas sobre o outro. Se você não quer descobrir nada sobre o outro, você não conversa, né? E se você não conversa, você não faz perguntas. E daí, se você não faz perguntas, você não entrevista mais. Se você fazer o trabalho reverso, você está vendo que você está fazendo uma entrevista. Por mais que seja um podcast que é sem pauta, digamos assim, jornalística, isso não impede que seja uma entrevista. Então as pessoas têm que se ligar disso. E aí nesses podcasts também tem muitos entrevistadores que sofrem do mesmo mal, que você percebe, o cara tá contando uma história super interessante que você quer ver o final e a pessoa não deixa, porque ela pensa em alguma coisa que o outro falou e aquilo chama uma outra questão, e então você vê que a pessoa não está interessada na resposta, não está interessada na informação, e sim está interessada em satisfazer aquele próprio ego dele, está ali como um host do podcast, mas não é isso, entendeu? O bom entrevistador é aquele que engrandece o seu entrevistado, né? O jogo no diálogo, numa troca é você fazer a pergunta certa para ter uma melhor resposta, né? Aí nesse sentido sim, você pode direcionar e ter obviamente um desempenho na tua capacidade de questionamento, mas vamos respeitar o interlocutor e dar o espaço e o tempo para que ele possa também ser valorizado na sua resposta.